Olá, eu sou o Matheus Augusto e esse é meu trabalho de espanhol. Verbos irregulares. Pretérito perfeito. É o tempo verbal que indica algo ou situação que começou e acabou há algum tempo no passado, como por exemplo, ella ha hablado con mi amigo. O verbo ter está conjugado no pretérito perfeito. Exercícios. 1. Selecione la conjugación correta. A. Semana passada em Canadá. Aí tem duas opções, estuve e estuvo. Como a conjugação é no pretérito perfeito e o verbo ser irregular, é estuve. Então a frase fica: semana passada estuve em Canadá. B. Al cine comprar as entradas. As opções são fuimos e fueron. A opção certa é fuimos. A frase fica: fuimos al cine comprar as entradas. Exercício C. Ayer, mi tarefa de casa. As opções são hicieron e hice. E nesse caso a opção certa é hice. Ayer hice mi tarefa de casa. Exercício 2. Conjugar el verbo dar en el pretérito perfecto. Aqui tem as pessoas verbais e cada conjugação. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Agora, pretérito indefinido do indicativo. Esse é o tempo verbal que indica fatos concretos de momentos passados, como a frase: Ayer estuve com mis parientes en la cafeteria. O verbo estar está conjugado no pretérito indefinido. Exercícios. Agregue la raiz irregular en los siguientes verbos. Aqui tem os 5 verbos e a raiz irregular muda a primeira sílaba de cada palavra. Tener se transforma em tuver. Poder se transforma em puder. Poner se transforma em puser. Traer se transforma em trager. E querer se transforma em quiser. Agora, 2. Conjugar el verbo andar en el pretérito indefinido. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Agora a parte dos verbos regulares. Pretérito perfeito. É formado pelo seu auxiliar haber, é o verbo auxiliar de cada frase montada, junto com o verbo principal e seu particípio, como esta tarde me fui temprano para minha escola de futebol. Significa, esta tarde eu fui cedo para minha escola de futebol. O me é o verbo auxiliar conjugado para formar a frase. Exercícios. 1. Conjugar o verbo armar en lo pretérito perfecto. Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado. Dá para perceber que toda a conjugação que tem aqui de cada pessoa verbal tem o verbo haber conjugado aqui para cada pessoa. He, has, ha, hemos, habéis e han. Agora o segundo exercício. Completa as frases com pretérito perfeito. A. Nosotros, tu torta de chocolate. E o verbo é amar. Então, como que está sendo no nosotros, que nem a gente viu aqui no exercício de cima, fica hemos amado. Nosotros hemos amado tu torta de chocolate. B. É para conjugar no verbo beber. E a frase é essa. Ayer ellos mucho O verbo beber fica conjugado na pessoa ellos. Então fica com an. Então, como que é beber, fica ayer ellos han bebido. E na C, tu para Portugal. E como que o verbo para ser conjugado é para partir, na pessoa verbal tu, é só a gente voltar aqui que dá pra ver, ó. O haber tá conjugado como has. Então aqui fica tu has partido para Portugal. Agora, pretérito indefinido do indicativo. Esse tempo verbal expressa situações que aconteceram no passado e já foram concluídas, como
Semana passada me despertei temprano para minha escola de futebol. Essa frase também foi feita com o auxiliar conjugado, só que agora junto com o verbo principal e sem a raiz alterada. Exercícios. 1. Conjugar o verbo amar no pretérito indefinido de indicativo. Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaram. 2. Forme 3 frases com o verbo beber no pretérito indefinido do indicativo. E aqui são 3 frases formadas, cada uma com uma pessoa verbal diferente. Ella bebió de más ayer. Ela bebeu demais ontem. Vosotros bebisteis mi jugo de piña. Significa, eles beberam meu suco de abacaxi. E a última frase, yo bebi mucho refresco e me enfermé. Significa, eu bebi muito refrigerante e passei mal. Esse foi meu trabalho de espanhol.